Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A certeza de salvação eterna depende de confirmação do Espírito Santo. Nós precisamos estar atentos a isto. A obra de salvação é sobrenatural. Não é uma questão religiosa formal, doutrinária, teórica, constante de podes e não podes, ou de uma moral na vida e a pessoa então vai merecer a salvação. Nada disso. É uma questão de fé e atuação do Espírito Santo na pessoa, que é quem vai convencer a pessoa que está salva ou não. Se não há essa confirmação, a pessoa não está salva. É o Espírito Santo. Eu quero tecer alguns comentários com base no capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqui já vem uma grande discussão, porque eu estou lendo na versão atualizada. Muitas versões estão assim, mas a nossa versão corrigida anterior acrescenta que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então isso aqui dá uma discussão muito grande. Por que a Sociedade Bíblica do Brasil cortou um pedaço aí da palavra? Aquele trecho estava entre colchetes e não constava de muitos dos pergaminhos, então é sujeito à dúvida realmente. Mas a retirada no primeiro versículo não afeta o capítulo inteiro, porque este assunto volta no versículo 4. Então, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A justificação leva à salvação. A explicação, por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não foi a doutrina, não foi o seu andar bonzinho, não fazendo isso, não fazendo mais aquilo, não fumando, não bebendo, não jogando, não mentindo, não enganando, não foi isto. Foi a lei do Espírito da vida atuada mediante a fé. Isto é que faz você não ter nenhuma condenação. Se você está bem assim, não tem como estar triste. A gente se alegra, de cabeça erguida, se regozijando, porque a minha vida está limpa. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu estou bem, que eu sou filho de Deus. É o que diz o versículo 16. E se eu sou filho, então sou herdeiro também de Deus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro junto com Jesus, me identificando com Ele. O Espírito Santo testifica em mim. Ele mora em mim, Ele é o selo. A certeza que o Espírito Santo mora em mim é que Ele conversa comigo, me dirige, me inspira, age, me consola. O Espírito Santo diariamente, continuamente, atua em mim. Mas há muitos crentes que nunca têm nenhuma experiência sobrenatural com o Espírito. A gente duvida um pouco da salvação dessas pessoas. Porque o versículo 3 diz: aquilo que fora impossível à lei, ela estava enferma pela carne. Isso Deus fez enviando seu próprio Filho. E com efeito, na carne, Jesus condenou o pecado, porque ele conseguiu viver sem pecado, a fim de que, o versículo 4, o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui que eu queria enfatizar isto. Qualquer crente vai ser salvo? Não, a maioria dos crentes não vai ser salva. O preceito da lei se cumpre não pela maneira como você anda, vive, aquilo que você faz, deixa de fazer na boa moral da sua vida. Não é.
na maneira de não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem que identificar o Espírito Santo em você, sentir, ouvir, você interagir com o Espírito, obedecer o Espírito Santo em você, que é a lei de Deus. Não é mais o Antigo Testamento escrito em podes e não podes, é o Espírito Santo em você que vai cumprir a lei e vai gerar amor. O cumprimento da lei é o amor. Quando você conseguir amar a ponto de sair da sua casa, sair para evangelizar, para visitar os irmãos, para orar muito com os irmãos, dar culto a Deus e ter prazer em ir nas casas dos irmãos, isso é prova de que você nasceu de novo, que anda segundo o Espírito. O Espírito Santo nunca, no meu entender, vai guiar você para ficar dentro de casa, na frente de televisão e pendurada no celular. O Espírito Santo nunca vai guiar uma pessoa para isso. Uma pessoa que se diz crente e vive dessa maneira, vive na carne. E aí a palavra diz, o versículo 5, estou lendo em Romanos 8, versículo 5 diz: aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Então, quem fica em casa cuidando das coisas materiais, se é algo lícito, a mulher dona de casa tem que cuidar da sua casa, mas ela fica vendo televisão, porque ela quer saber das notícias. A desculpa de quem vê televisão sempre é para assistir o noticiário, mas acontece que de quebra de carona ela assiste a novelinha também, assiste isso e aquilo. Bem, ela cogita das coisas que estão passando na televisão, das coisas que ela está comprando ou vai comprar no supermercado, que ela precisa arrumar na sua casa, que precisa fazer. Ela está cogitando das coisas da carne. E aí? Vai ter salvação porque ela vai na igreja aos domingos? O Espírito Santo testifica, ela vai à igreja, é usada por Deus, o Espírito Santo age, faz e acontece na vida dela, impulsiona para amar os irmãos, visitar. É assim? O pendor da carne, continua o apóstolo Paulo, dá para a morte. O pendor, a inclinação da carne, a inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós temos em 1 Coríntios, no capítulo 3, uma expressão do apóstolo Paulo. Irmãos, eu não pude falar para vocês como espirituais, mas como carnais, crentes carnais, que são como crianças precisando do leitinho. O crente carnal é aquele que é crente na sua cabeça, porque ele crê e acredita, mas age na carne, porque ele faz tudo que o mundo faz, o que as outras pessoas fazem, e está preocupado com o dinheiro, com sua casa, com sua roupa, com sua comida, com aquilo que eles vão pagar, as prestações. Essa pessoa vive em volta disto, vive na carne, não pode agradar a Deus. Ela não se inclina para nada do Espírito. Há pessoas que eu vejo nas igrejas em que eu não diviso nenhuma inclinação para as coisas do Espírito. No meu entender, elas não vão ser salvas. Mas o apóstolo continua: vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, nem é dele. Ou seja, alguém que passa a semana inteira sem ouvir o Espírito, sem sentir nada do Espírito, sem obedecer ao Espírito, sem chorar na presença de Deus em oração, em clamor pelos que estão à sua volta, não liga para nada disso. Vive na carne. Como ela pode dizer que o Espírito Santo está nela? E ele diz, o apóstolo Paulo, se é o caso de habitar em vocês o Espírito Santo, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então ele vai
também por meio do seu Espírito, vivificar a sua vida. Vai dar vida, ânimo, disposição, impulso, constrangimento pelo amor. Vai levar você a fazer as coisas de Deus, a ser usado por Deus em ministérios, nos dons espirituais. Você vai ter prazer nisso, a sua vida vai se inclinar para o Espírito. Eu quero citar agora o Romanos 5,16, que é uma palavra muito interessante. Andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É uma decisão sua, andar em espírito. E mais tarde, o próprio apóstolo Paulo escreve aqui também aos Gálatas o seguinte: se você tem o Espírito, então ande também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Andemos é uma decisão sua, mas a maioria dos crentes anda na carne. Eles dizem que têm o Espírito, gostam de Deus, vão na igreja no domingo ou na reunião que eles vão, mas o resto da vida eles vivem na carne. Mas a exortação é essa, meu irmão, você é o único responsável por andar na carne ou no Espírito. É uma decisão sua e você vai dar contas a Deus dessa decisão. Se você decidir passar o dia todo, a maior parte do dia, andando na carne, isso já está demonstrando onde é que está o seu coração. Se você tem o Espírito, decida buscar o Espírito, agir segundo o Espírito, fazer o que o Espírito Santo quer. E aí, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, no versículo 14, diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é dirigido pelo Espírito, faz o que o Espírito manda quando acorda de manhã, quando você vai, quando você está ali no trabalho ou fazendo isso, aquilo. É o Espírito Santo que está guiando você. Pense bem e diga com verdade. Se não é, você ainda está tendo oportunidade porque ainda está com vida, mas está no caminho da carne. O pendor da carne leva à morte. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verifique o que você faz, as decisões que você toma, para onde você vai a cada dia. Isto é o Espírito Santo que está guiando ou é a sua cabeça, o seu coração, a sua carne que está guiando nessa direção? Comece a pensar nessas coisas, porque o Espírito Santo não é para ficar morto. Se você tem, dê lugar ao Espírito. É uma decisão sua. Mas se você decide andar segundo a carne, os raciocínios, critérios que as pessoas têm, as mesmas necessidades que todos têm, se é isso que dirige a sua vida, então não é o Espírito que está dirigindo você. Em algum momento o Espírito dirigiria você, por exemplo, para não ir ao supermercado, nem arrumar a casa direito naquele dia, porque você teria algo mais importante, que era visitar alguém, era estar na reunião de oração com alguém, era você buscar o Senhor em consagração, em jejum, não era nem para tomar café, era para jejuar. O Espírito dirigiria você, se você quisesse ouvir o Espírito. Mas a maioria dos crentes não tem nenhum impulso de nada disso. Eles fazem o que dá na cabeça e onde o coração aponta. Não são guiados pelo Espírito de Deus, são guiados pela carne. E eu chamo a atenção: acorda, minha irmã, meu irmão, desperta. O Espírito Santo é vivo, ele é Deus. E se ele está dentro de você, ele vai dirigir, a menos que você não deixe. Se não está acontecendo a direção do Espírito, tome cuidado, a direção estará sendo toda da carne. E aí não há dúvida nenhuma sobre o que o apóstolo Paulo diz da parte de Deus em Romanos, no capítulo 8.